Começa agora mais um programa Gui Boa Ventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para você. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boa Ventura. A partir de agora vamos discutir com você a notícia na sua televisão. E olha, eu vou fazer uma chamada aqui que é brincadeira. Nós vamos dar essa notícia ainda hoje no nosso programa. Nossa equipe está lá nesse momento. Um acidente que aconteceu na Avenida JK. Agora, há pouco, aconteceu esse acidente lá na Avenida JK e, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida. Um acidente entre um carro forte da Prosegur e uma moça numa motocicleta, numa moto. Aí é desigual. Eu sempre falo com as pessoas que andam de moto, muito cuidado, faça uma direção preventiva, faça uma direção que você, sabe, tenha condição de ver o que as outras pessoas estão fazendo. Muito cuidado, porque, aí, um acidente entre uma moto e um carro forte é uma batida desigual, né? Quem está na moto leva total e absoluta desvantagem. Então, nós vamos trazer essa notícia hoje no programa, mas já está confirmado, a gente não sabe quem ainda, porque a nossa reportagem acabou de chegar lá no local e provavelmente a Simoninha traz essa matéria aqui para o nosso programa ainda hoje, né, e você vai ver mais detalhes também no NTV News, mas está confirmado. Um acidente com morte, um acidente com vítima fatal na Avenida JK. Vamos falar a previsão do tempo, mostrar a previsão do tempo para você aí. Põe na tela a minha bela e querida Patos de Minas. Céu nublado, sol escondido, céu carrancudo, né? E a previsão é de chuva a qualquer momento. E como choveu bom essa noite, hein? Choveu na madrugada, por volta de 4h30, 5 horas da manhã, das 4 até 5h30 da manhã aproximadamente, parece que estava despejando com um balde, rapaz. Foi muita água, choveu muito, mansinho, do jeito que manda o figurino, né? Mas choveu muito. Temperatura neste momento é de 19 graus, a máxima pode chegar a 26. A umidade relativa do ar registrada neste momento é de 92%. Guimarães com máxima de 25, Rio Paranaíba com máxima de 24. Não deve passar disso aqui na nossa região, né? A temperatura mais amena e a chuvinha. Então vai chover hoje no período da tarde, deve chover também à noite. Pode vir aqui comigo, coloca na tela o nosso telefone 3821-4488. Nesse telefone você reclama, reivindica, manda o seu abraço. Você pode fazer o seu comentário, você pode participar, porque o programa é feito especialmente para você. E você participa também através do nosso WhatsApp. 99947-4515. Nós pegamos a sua mensagem, colocamos na tela e proseamos. Vamos bater papo aqui a respeito do comentário que você fizer ou da mensagem que você mandar através do WhatsApp. Hoje também nós vamos sortear no final do programa. O que nós vamos sortear mesmo no final do programa? Um brinde da Lacqua di Fiori, né? A Lacqua di Fiori que está fazendo uma promoção aí, dando 20% de desconto em todos os seus produtos hoje. Pode chegar lá e falar que viu aqui no nosso programa e que você quer participar e comprar com essa promoção, dando 20% de desconto, né? O sorteio vai acontecer hoje. No final do programa, a gente vai sortear esse brinde lá da Lacqua di Fiori entre as pessoas que participarem aqui conosco do nosso programa hoje, participando através do WhatsApp e através do telefone. Beleza? Está aí na tela também o nosso Facebook, o meu Facebook e o meu e-mail. Estão aí inteiramente à sua disposição para você participar aqui e mandar a sua mensagem, participar efetivamente do nosso programa. Estou vendo aí o Tiago Lima, na próxima semana ele estará participando aqui, dando dicas importantes para você, né? Dicas que influenciam, inclusive, que irão influenciar, inclusive, na sua saúde, né? Saúde do seu cabelo, saúde das suas unhas. Ele participará conosco aqui no nosso programa com dicas importantes para você.
No programa de hoje nós vamos receber também ao vivo o promotor de justiça e curador da pasta do meio ambiente, o doutor José Carlos de Oliveira Campos Júnior. Ele vai falar sobre a situação do lixo na cidade. Se você tem alguma pergunta, se você quer fazer alguma interferência nisso aí, mande com antecedência para a gente. Para me ajudar a fazer essa entrevista aqui com o doutor Zé Carlos. Se você quiser fazer alguma denúncia de algum lixão, de alguma coisa que prejudica o meio ambiente e que está aí próximo de você, no seu bairro, na sua rua, próximo da sua casa, está na hora. 99947-4515 é o nosso WhatsApp, 99947-4515. Nós vamos falar hoje aqui com o doutor José Carlos. Ele é o curador da pasta do meio ambiente. Se você quiser municiar, pedir socorro para o Ministério Público, está na hora. Ele vem aqui hoje, se você quiser passar alguma informação para ele, alguma denúncia, está na hora. Você usar o WhatsApp e mandar aqui para a gente, eu repasso para ele no ar para você, tá? Você pode ficar tranquilo que a sua mensagem chega no Dr. Zé Carlos. Se os patenses já não estavam satisfeitos com os serviços de limpeza e conservação da cidade, agora, no período das chuvas, a situação piora muito, né? Piora muito. Pior é que o prefeito declarou que a cidade vai continuar no buraco. Põe aqui para mim. Aqui, ó, na tela, pode rodar. Os buracos se multiplicam pela cidade. E a informação não é animadora. Em entrevista exclusiva à NTV, o prefeito Pedro Lucas disse que não vai fazer operação tapa-buracos com o período chuvoso. Olha, com certeza, assim que terminar o período chuvoso, hoje nós não temos condições, nós não vamos jogar recursos fora, aplicando na operação tapa-buraco, uma vez que você colocar o tapa-buraco de manhã e chover à tarde, todo o serviço é desperdiçado e o dinheiro público jogado fora. Da mesma forma é o mato, se você corta ele, se estiver no período chuvoso, 5, 10 dias ele já volta quase que à normalidade. Então é uma preocupação administrativa, nós pedimos a compreensão da população, nós pedimos desculpas pela forma com que está hoje a cidade, com a quantidade de buracos e com a quantidade de matos, mas também estamos sendo responsáveis em aplicar o recurso na hora certa, porque se nós aplicarmos hoje, é recurso jogado fora. Sabemos das dificuldades, né? Aqui próximo à prefeitura mesmo, na Fátima Porto, existe um buraco enorme. Agora é necessário também que aquele que transita pelas vias públicas da cidade possam transitar dentro do que determina o Código Brasileiro de Trânsito, com a velocidade determinada e com certeza evitando assim acidentes. Mas nós temos essa preocupação sim, só que nós não podemos aplicar recursos de forma indevida. E hoje, tapa-buraco e capina é jogar dinheiro fora. Mas não é assim que os usuários das vias urbanas pensam. Transitar em alguns trechos nem na velocidade permitida, porque aí é prejuízo certo. Em muitos pontos é preciso parar e passar bem devagar para vencer o obstáculo sem quebrar o carro. O buraco ao qual o prefeito se refere na entrevista na Avenida Fátima Porto parece ter se multiplicado. A situação mais grave se encontra no trecho entre as avenidas Paranaíba e Piauí. Na pista sentido JK, existem vários que estão cobertos de água e são verdadeiras armadilhas. Sob a ponte, há um buraco enorme e outro ao lado. O motorista sai de um e cai no outro. Depois do semáforo, já no sentido Avenida Marabá, há buracos enormes e os motoristas precisam ter mais cuidado para passar pela Avenida Fátima Porto. Já na Avenida das Paineiras, também sentido Marabá, a situação está crítica. Mas é na descida, sentido Avenida Fátima Porto, que os motoristas não têm muita opção. E diminuir a velocidade é o jeito para não acabar com o carro. Mas o problema mais grave está na rua Jaime Ramos, no bairro Aurélio Caixeta. Uma verdadeira cratera se formou na via.
E o problema é que o buraco pega a rua de fora a fora. Tranquilidade para passar pela rua, só mesmo de moto ou bicicleta. O médico psiquiatra Ricardo Peão mora no local e tem sofrido com a situação. Essa esquina realmente é muito complicada. E há 16 dias nós estamos com esse buracão aí, ninguém toma nenhuma providência, nem mesmo a sinalização. Durante o dia, durante a noite, toda hora a gente escuta barulho de carro batendo aí, o peito de aço, e certamente está estragando muitos veículos também. Ele se espantou com a notícia de que o buraco, que já tem mais de 16 dias aberto, não será tampado. Vamos ver então quando esse buraco ficar maior, o que nós vamos fazer? Não é verdade? O senhor acha que tem que ter uma posição rápida, porque do jeito que está não pode ficar? Cada chuva o buraco aumenta cada vez mais. Provavelmente a água está entrando por baixo do asfalto, então a tendência é que isso vai se tornar uma cratera dentro de alguns dias, se nada for feito. O pedreiro Osmário Eustáquio dos Santos, o Peito Roxo, está indignado com a situação das ruas na cidade. Não é brincadeira. O nosso prefeito, infelizmente, é o buraco do Pedro Lucas. Agora sim, ele falou que não é prioridade. Ele falou hoje no programa do Gui que não vai tampar buraco e nem capinar aonde está sujo. Eu nunca vi falar um prefeito desse aí. É brincadeira. Quem vê o buraco da Jaime Ramos está preocupado com a situação. Você está vendo aqui, ó, isso aqui é um cruzamento que vem carro de 3 ruas. O que tiver dentro, não vem meio embalado num cascalho e desse bate no outro. Sabe o que mais preocupa? Vem aqui comigo. Sabe o que mais preocupa em relação a esses buracos aqui? Porque é a lógica. Não precisa de ser muito inteligente para pensar no que vai acontecer. Para essa imagem aí para mim, volta um pouquinho essa imagem aí para mim, porque ela vai explicar direitinho aquilo que eu vi, Frederico. O que eu vou dizer aqui, aquela imagem um pouquinho atrás. Pode voltar na fita aí mesmo. Olha aqui para você ver. Olha aqui, nesses buracos. Está tudo craquelado em volta desses buracos. Vê se você coloca aquela que eu falei lá. Olha aí para você ver, está craquelado. Está craquelado aí, tá vendo? Está craquelado e vai destruindo. Quanto mais água, quanto menos reparo, quanto menos conserto, quanto menos você faz a operação tapa-buraco, mais vai ter que gastar e tirar dinheiro da onde? Se a gente vai ter que... Olha aí para você ver, essa imagem aí. Está vendo como é que fica o asfalto? O que acaba com o asfalto é a infiltração. E o doutor Ricardo Peão disse muito bem aí, a água entra por baixo do asfalto e vai pegando essa terra que está compactada aí, vai amolecendo essa terra e vai levando essa terra que está por baixo do asfalto. E o asfalto quebra e se deteriora cada vez mais. Então, se não consertar, se não fizer um conserto decente, uma operação tapa-buracos decente, o que vai acontecer? É muito simples. Nós vamos ter um prejuízo muito maior, porque essa conta que o prefeito faz em relação à manutenção, todo mundo que mexe com alguma prestação de serviço, que sabe, ou que raciocina sobre isso, que parou para pensar sobre isso, sabe que quanto mais tempo você deixar para dar manutenção, maior é o estrago. Porque isso aí, a deterioração não para. Se você não tiver uma manutenção, perdão, se você não fizer uma manutenção, não vai parar. Então, o prejuízo daqui um tempo, daqui 2, 3 meses, que é quando passa o período chuvoso, vai ser muito maior. E vai buscar dinheiro, podia explicar, vai buscar dinheiro onde? Vai esperar o dinheiro do IPVA? E as contas que tem que pagar? Ainda não pagou, me parece que ainda não pagou, não foi pago o salário desse mês, né, Ayandra? Você tem essa informação? Se já pagou o salário desse mês já? A previsão era para hoje, dia 13, quer dizer, continua atrasando.
Tá, vai entrar a partir de agora, do meio do mês para frente, começa a entrar o dinheiro do IPVA. E será? Nós temos aí um atraso absurdo de gente que não paga o IPVA. Ah, mas vai fazer fiscalização, mas será que tem gente para fazer fiscalização, para forçar a pessoa a pagar o IPVA? Essa fiscalização só vem do meio do ano para frente, que é quando vai chegar o documento, o CRLV, sabe? Então, vamos esperar o IPTU a partir de maio. Vai buscar dinheiro onde? No governo federal? Não tem. No governo estadual? Muito menos. Não tem nem porta aberta para fazer isso. Porque as comportas dos dinheiros hoje estão todas fechadas. Então, se não vai dar manutenção, se não tem... Nós estamos perdidos. O pagamento caiu hoje. A informação que chega agora. O pagamento do servidor público caiu hoje, dia 13. Sabe? Então, está difícil. O que se desenha no horizonte para Patos de Minas esse ano de 2016 é o caos. É o caos. Eu estou vendo esse buraco aí, ó. Esse buraco aí da rua Jaime Ramos, tá vendo? Ó, esse buraco aí, ele começou, como disse o doutor Ricardo Piau, e disse muito bem, e ele é vizinho aí, Pião, né? Ricardo Pião, e esse amarelo aí é a clínica dele. Então, se tem esse buraco aí desse tamanho aí, há 16 dias, ele começou pequenininho, era um buraquinho, e hoje está um buracão. E daqui uns dias, mais 16 dias, ele vai dobrar de tamanho, e aí, se continuar chovendo, como choveu essa madrugada, como choveu nessa noite, aí nós estamos todos perdidos. Me perdoem se eu estou entendendo mal, né, mas o meu cuidado aqui é com a cidade. O compromisso que nós temos aqui é com a cidade, é com o povo, é com o bem-estar do povo. Esse é o nosso... mas a cidade não tem dinheiro. Bom, cadê o dinheiro? Complicado. Mas vamos continuar cobrando. Vamos falar de saúde agora. Eu quero falar para você da Farmácia Nacional. A Farmácia Nacional tem farmácia popular que, por meio do programa Saúde Não Tem Preço, disponibiliza remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Oferece ainda até 90% de desconto em medicamentos para rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose e glaucoma. E também fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos. Além de anticoncepcionais com preço sob medida para você. A Farmácia Nacional trabalha 24 horas para você e oferece garantia de melhor preço aliado ao melhor atendimento. Agora com 4 lojas para melhor lhe atender. Onde quer que você esteja na cidade, facilitando a sua chegada numa das lojas da Farmácia Nacional. Na Major Gotti 186, ao lado do Hospital São Lucas. Major Gotti com Olegário Maciel, no centro da cidade. Major Gotti 1157, ao lado do Hospital Regional. Essa aí atendendo você com estacionamento próprio, loja ampla, 24 horas por dia. E tem também na rua Guaranis, dos Guaranis, número 13, anexo ao Supermercado Bernardão, antigo Campo do Olaria. Farmácia Nacional faz muito bem para você. E olha, tem também o telefone, viu? Você pode pedir pelo telefone. Medicamento chega rápido, rápido aí na sua casa. 3823-1313. 3823-1313. Quem deveria dar o exemplo, no caso, a prefeitura, parece desconhecer o ecoponto do bairro Planalto. Pneus cheios de água se multiplicam. Um ambiente perfeito para a proliferação do temido Aedes aegypti. Chikungunya, Zika vírus e a dengue. Põe ali na tela. Situado no bairro Planalto, o ecoponto é o local destinado pelo poder público para o descarte de pneus inservíveis. A todo momento, chegam picapes e caminhões cheios de pneus usados. E os donos de borracharias, revendas e recaustadoras realizam o depósito.
mas a quantidade de pneus surpreende a todos. E o problema é que com as chuvas, eles estão cheios de água. Criadouros ideais para um inimigo público, o mosquito da dengue. Olha, a situação aqui do Ecoponto chamou a atenção do Ricardo, ele que está morando atualmente no Canadá e estava andando pela cidade e se deparou com esse local, né, Ricardo? Te surpreendeu? Eu fiquei pasmo na hora que eu vi uma situação dessa aqui, né? Vendo que todos os dias é notícia em jornais, a luta contra a dengue, a chikungunya e afins. E chega aqui, você vê uma situação dessa aqui, ninguém toma conta, cheio d'água, chovendo. Como que a população fica numa situação dessa? Eu estou pasmo, realmente estou pasmo. Achei que eu ia chegar aqui, ver a cidade limpa, voltando à terra depois de 12 anos e me deparo com a situação dessa. Chocado com a realidade, ele resolveu fotografar a situação encontrada e denunciá-la. Eu fiquei realmente decepcionado, achando que eu estava voltando à minha cidade, matar a saudade de todos os pontos, andando por aqui. Falei assim, gente, isso aqui é o fim do mundo, não pode acontecer. E a situação do Ecoponto está mesmo difícil. O espaço foi construído com a ajuda de empresários do setor, CIMA, Ministério Público e Prefeitura. Mas parece estar abandonado. Parte do alambrado caiu e o passeio não segue o código de posturas do município e, sem estar cimentado, está com mato alto. Na última reunião da Câmara, no ano passado, o terreno foi cedido à Associação dos Transportadores de Patos de Minas, pela Prefeitura. E, por isso, o Ecoponto deverá mudar de lugar ou ser desativado. De acordo com a funcionária que fica no local, a última retirada de pneus aconteceu em novembro, mas com tanto pneus e em pleno verão, a situação está complicada, pois ao lado do Ecoponto existe uma residência e na rua já há diversas casas edificadas. O perigo é a proliferação do mosquito da dengue. Nem a preocupação de virar isso aqui é um criadouro, né? Então não tenho nem o que falar mais. Longe da realidade de um país desenvolvido, é impossível o Ricardo não comparar. Olha, tem todo o tratamento, o saneamento básico, a política pública lá é totalmente respeitado, o ser humano é respeitado, o cidadão é respeitado. Aqui está faltando esse respeito. Sim, o respeito e o comprometimento da população também. Lá onde? Eu não vi aonde ele falou que é. Deve ser fora do Brasil, né? A prefeitura alega que retirou 24 toneladas de pneus do Ecoponto nesta terça-feira. Entretanto, nós estivemos no local ontem e uma montanha de pneus cheios de água permanecem lá no Ecoponto. O diretor do Meio Ambiente, Sivuca Costa, afirmou através de nota que, em relação ao mato nas laterais da calçada, deverá ser agendado o serviço com a empresa responsável pela capina. Ainda segundo ele, a possibilidade de instalação de uma recicladora de pneus. Sonho meu mesmo, né? Uma recicladora de pneus para moer tudo isso aí, porque isso aí na natureza fica a vida inteira. Moe tudo isso, você vai fazer asfalto com isso. Tem tecnologia para isso, já tem muitas empresas que fazem isso. Eu acho que precisa só de um pouquinho de boa vontade política para fazer esse tipo de coisa. Em relação a passar isso aí para conservar, essa conversa mole ele é secretário ou diretor, hein, o Ayandra? É diretor do Departamento de Meio Ambiente. Conversa mole, porque ou ele não viu as entrevistas que foram feitas aqui, devia ver mais o nosso programa para ficar bem inteirado das coisas que acontecem lá dentro da prefeitura, né? O próprio diretor da empresa da Consebras esteve aqui e disse que só tem uma equipe para capinar a cidade inteira. E aí vem logo em seguida o prefeito e diz que não vai capinar a cidade. Então lá no Ecoponto não vai capinar, sabe? Parece que é resposta preparada, né? Parece que é resposta já ensaiada, parece que é um modelo. Já não, isso não é da competência da minha secretaria ou do meu departamento, nós vamos passar isso para a secretaria competente que vai fazer a programação e vai capinar chuvas. Não vai capinar absolutamente nada, porque não vai capinar o resto da cidade. Tem só uma equipe trabalhando aí, me parece que essa equipe está trabalhando, inclusive, ali na Getúlio Vargas, né?
Você tem aquela imagem que eu passei aí, Ayana? Ela tá solta, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar, porque estão capinando a Getúlio Vargas, mas eu vou mostrar a Majorgote, né, com o mato dessa altura saindo de dentro de um bueiro. E eu agora, por onde eu passar, eu vou fotografar e vou trazer aqui, porque isso é um absurdo. Além do mato estar alto, tá dessa altura aqui, está dentro de um bueiro, ali na esquina da Majorgote com a rua Araguari. Sabe, no centro, ali é centro da cidade, ao lado do Colégio Marista, no centro da cidade. Quer dizer, nós também conversamos com a coordenadora do Programa Municipal de Combate à Dengue, que afirmou que os agentes de endemia estão monitorando o ecoponto. Monitorar. Põe ali na tela, vamos ver. O ecoponto, nesse mês de dezembro, final de dezembro, início de janeiro, aquela empresa que vem recolher os pneus empates para reciclagem, eles não vieram, mas nós estamos monitorando aquele local, que é o ecoponto de pneu, de 7 em 7 dias, com tratamento com larvicida e com o BV pesado. Temos água parada, porque está chovendo, né? E o ecoponto não tem cobertura, mas não tem um mosquito. Que bom. Se for assim, se não tem um mosquito, tá ótimo. Será mesmo? É uma situação que, sabe, até o aspecto psicológico, porque passa a população, passa lá e vê aquele monte de pneus cheio de água ali, a pessoa fica assustada, não tem a tranquilidade. Fazer o quê? Quem sabe hoje o doutor Zé Carlos traz uma proposta para, sabe, para tomar uma providência em relação do que está acontecendo em Patos de Minas, né? Quem sabe? Vamos ouvir o doutor Zé Carlos hoje. Ele é promotor de justiça, curador da pasta do meio ambiente, né? E vem hoje aqui no nosso programa para falar de tudo isso, principalmente do lixo que nos cerca, né? Principalmente a respeito do lixo que nos cerca, principalmente a respeito do que já foi feito em relação ao lixo em Patos de Minas e do que está sendo feito, né? Muito bem, então vamos falar aqui da Propé. Eu quero falar da Propé. Primeiro eu quero mostrar para você, põe na tela. Nesta quinta-feira, dia 14, começa a grande liquidação de verão Propé Calçados com descontos de até 70%. Rasteiras com precinhos a partir de R$ 29,90. E tem mais, sandálias e gladiadoras a partir de R$ 49,90. Mochilas R$ 59,90. Sapatênis R$ 69,90. Botas masculinas em couro a partir de R$ 119,90. Tênis Mizuno R$ 149,90. Tudo em até 5 vezes. Liquidação de verão Propé Calçados, Rua dos Caetés, bairro Alvorada e na Avenida Brasil. Muito bem, aqui comigo o gerente de vendas lá da Propé Calçados, o Jefferson. Tudo bem, Jefferson? Ótimo. Mais coisa boa pra gente aí hoje, mais oferta boa pra gente. Se eu for trazer tudo é coisa demais. Chega o rei, vamos ver. Gui, lembrando, gente, amanhã, quinta-feira, a partir das 8h30, nas 2 lojas da Propé Calçados, mega liquidação de verão. Olha só pra vocês. Tênis Mizuno, apenas 5 vezes de R$ 29,90. Isso mesmo, gente, 5 vezes de R$ 29,90, mulherada. Para correr, pro dia a dia, tá aqui, marca boa, Mizuno, 5 vezes de R$ 29,90. Esse tênis serve para correr. Para correr, ótimo. Beleza. Super leve. Tá feito. Para os homens também, Mizuno também, várias cores, 5 vezes de R$ 29,90. Isso mesmo, apenas 5 vezes de R$ 29,90. Para os homens passear também, no dia a dia, Lingo Sapatênis, a partir de 5 vezes de R$ 13,90. Isso mesmo, gente, é muito barato, 5 vezes de R$ 13,90 esse Lingo Sapatênis. Para os homens também, no dia a dia, domingão, sandália em couro, muito barato mesmo, só 5 vezes de R$ 13,90. Olha que linda sandália, gente, maravilhosa. Mulheres, atenção, amanhã na Propé Calçados, preço barato, 50% de desconto
em lindas sandálias meia pata. Isso mesmo, Gui, 50% de desconto de R$ 199,90 por apenas R$ 99,90 em 5 vezes no crediário ou nos cartões, viu, Gui? É muito barato lá, viu? Mulherada, lindas rasteirinhas a partir de R$ 29,90, sandalinhas, rasteirinhas a partir de R$ 24,90, muito barato mesmo, só na Propé Calçados, tudo em até 5 vezes. Para finalizar, lindas sapatilhas a partir de R$ 19,90. É R$ 19,90, isso mesmo, vocês escutaram, gente, é R$ 19,90 em 5 vezes para vocês. R$ 19,90 em 5 vezes, hein, gente? Gui, quanto para você hoje foi isso? O pessoal de casa. Não, mas tem muito mais. Nossa, milhares. Tem isso e tem muito mais. Milhares. É amanhã, a partir das 8h30. Estou falando para você, lembrando que é amanhã, a partir das 8h30 da manhã, lá nas 2 lojas da Propé Calçados. O que tem, Jefferson? Mega liquidação de verão da Propé Calçados. Muito bem, e você não pode perder. Nos 2 endereços. Rua dos Caetés, no bairro Alvorada 859 e Avenida Brasil 1329, bem pertinho aqui do Gui, né? Descendo aqui na Avenida Brasil. Pertinho. Pertinho de vocês. Loja ampla, confortável e preço baixo para você, né? Com uma super liquidação. Eu vou passar lá hoje, porque eu sei que não vai sobrar. E só lembrando mais uma vez, gente, é amanhã, quinta-feira, dia 14, a grande liquidação. Tudo 5 vezes para vocês. E tem lá com desconto absurdo. Não, Gui, 50% Não conta, de desconto. não conta, Vou não nem conta, contar porque é não desconte conta, mais. Não conta. Um abraço para você. Aguardo vocês, hein, gente. Até amanhã. Falou, Até amanhã. Jefferson. Obrigado a vocês. Aí. Os moradores do bairro Sebastião Amorim não estão nem um pouco satisfeitos com os serviços oferecidos pela prefeitura. Buracos nas ruas, mato tomando conta das praças e canteiros e muita sujeira. Eles cobram providências. Põe na tela. A primeira reclamação é antiga, a precariedade da praça do bairro Sebastião Amorim. Aqui a praça está parecendo uma fazenda. O mato cresceu e tomou conta do local, que ainda está sendo utilizado para descarte de lixo. Como vocês podem ver, nessa época da proliferação do mosquito, é bem crítica, né? Que eu vi uma entrevista do senhor Pedro Lucas, né, na televisão, falando no rádio, desculpem, falando que não vai fazer limpeza, né, por agora, porque não adianta por causa da chuva, né. Então vocês podem ver que isso aqui vai virar um caos, porque um caos já está, né. Isso aqui nós já tentamos, já conversamos com os moradores para ter conscientização também de não estar jogando lixo, mas essa quadra que eles estão reformando, ela já tem 1 ano, não termina a reforma dela. O que eles fazem, o pessoal peteca, porque aqui é aberto, como todos podem ver, e infelizmente eu já fiz tudo que podia ser feito, mas infelizmente eu não tenho respostas nem dos 17 vereadores e muito menos do senhor Pedro Lucas. O vice nem se fala, né, porque ninguém sabe o nome dele, né. Outra preocupação é com a utilização da quadra de esportes. No local foi registrado um homicídio em novembro de 2015. William Vaz Ribeiro, de 34 anos, foi atingido por disparo de arma de fogo e morreu no local. Após esse crime, muitas pessoas pediram iluminação para a quadra. A caixa de energia está destruída, mas, segundo os moradores, na última semana, pessoas estiveram na quadra e instalaram refletores. Porém, eles não sabem quando eles serão ligados. Dá nada, só fica assim, esse matagal aí, quadro abandonado. Os meninos querem vir pra cá, mas tem que jogar a bola na rua, que não tem jeito. Não, senão pode desmanchar isso. Arrumar umas casas aí popular pro povo. Mas não para por aí. No mesmo espaço está sendo construída a Unidade Básica de Saúde do bairro. A obra está orçada em R$ 886.934,30. A construção, iniciada em maio de 2014, deveria ter sido entregue em fevereiro de 2015, mas até agora não foi inaugurada. Tem um posto Sebastião Amorim que era para ser inaugurado em fevereiro do ano passado. Até hoje o posto não foi inaugurado. O que tem ali no local? A única coisa que tem lá é só lixo e caminhão. Só lixo que tem lá dentro. Vocês podem ver lá dentro, vocês podem olhar lá que só tem lixo lá dentro do posto. A sensação que os moradores têm é que foram mesmo esquecidos pelas autoridades.
Na rua Dr. Teofredo Borges, que fica no mesmo bairro, a nossa equipe registrou um buraco de mais de 2 metros de profundidade. Os moradores temem que acidentes aconteçam. Na hora de vir buscar voto, esse ano é ano de eleição, eu sei que vai aparecer muitos aqui querendo buscar o voto de nós, do morador do bairro Sebastião Amorim. Mas infelizmente não vão ter. Não vão ter. A gente vai dar a resposta na urna. Tá, Deus dará isso aqui. Isso aqui, se o prefeito, infelizmente, ele vem aqui, ele visita o posto de saúde aqui, ele vai no posto de saúde e não tem coragem de pisar aqui na quadra, que tá puro mato aqui. A redação da casa, a produção, entrou em contato com a prefeitura em busca de um esclarecimento para os moradores lá do bairro Sebastião Amorim, mas não obteve nenhuma resposta. É tudo dentro do mesmo contexto, né? Já está aqui no nosso estúdio o doutor José Carlos, curador da pasta do meio ambiente, daqui a pouco vai falar conosco aqui e vamos abordar todos esses assuntos em relação ao meio ambiente, ao lixo na cidade. A cidade hoje vive em torno do lixo, né? Eu vou só um recado aqui e volto com a fala do prefeito a respeito do lixo na cidade. Vamos ouvir o que ele vai dizer a respeito do lixo aqui em Patos de Minas. Já ouvimos que ele falou dos buracos e o que ele falou do mato, que não vai cortar o mato e que não vai fazer a operação tapa-buracos. Só depois que encerrar o período chuvoso. Como é que vai ficar essa cidade? Deixa eu falar para você do Baratão da Construção. No Baratão da Construção, onde você encontra de tudo para a sua construção, da base ao acabamento. O maior showroom de material de construção da nossa região. É onde você encontra o melhor produto, o menor preço, a melhor forma de pagamento e a entrega mais eficiente da cidade. E atenção, promoção de pontas de estoque e produtos na loja lá da Rua Ouro Preto. Ponta de estoque com até 70% de desconto. Eu vou repetir para você. Com até 70% de desconto. E tem mais, tem esta promoção que está aí na tela. É a promoção com a rede Geminas. A promoção Aqui Você é 10. Nesta promoção, vamos mostrar ali, essa promoção. Você compra, a cada R$50 de compra, você vai ganhar este cupom que está aqui na minha mão. Ganhando este cupom, você preenche, coloca na urna, pronto! Você já vai concorrer a uma caminhonete S10 cabine dupla 2015. Sorteio acontece no próximo dia 30 deste mês, mas os cupons devem ser entregues até o dia 28 próximo. Você que comprou muito, você que levou os cupons para preencher em casa, você devolve até dia 28 esses cupons para concorrer a essa caminhonete S10 cabine dupla. Tá? O sorteio será no dia 30. 2 lojas. Na Geror Maciel, número 3, no centro da cidade, e na Ouro Preto 645, no bairro Santo Antônio. Os telefones estão aí na tela da sua televisão. O Baratão da Construção. Hoje, nós já exibimos aí uma fala do prefeito a respeito do mato nas ruas e dos buracos que estão na cidade. E aí o mato você conta... O mato na via pública, o mato na praça, o mato no espaço público, o mato no espaço privado, particular. Lotes, terrenos que existem aí na cidade. Nós acabamos de mostrar mais uma reclamação de moradores. Agora nós vamos exibir, essa reclamação foi lá do bairro Sebastião Amorim. Agora nós vamos exibir uma outra parte da entrevista com o prefeito, onde o Pedro Lucas fala sobre o mato em lotes vagos e do lixo acumulado na cidade. Ele ainda afirma que Patos de Minas não tem local correto para o descarte de lixo industrial. Por favor, Frederico, na tela, pode rodar. A gente sabe que essa questão do mato gera outros problemas, que é reclamações também que a gente tem recebido de lixões em certos bairros da cidade. Como que o município está fazendo para retirar esses lixões dos locais e também os lotes vagos, onde é particular e a pessoa não está fazendo a limpeza correta, qual que é a sanção que essas pessoas estão
Olha, quanto aos lixões, né, os depósitos que de uma forma irresponsável recebe material classe A, até mesmo de caminhões, quando é o carroceiro é certo. Nós temos pontos próprios para acolher esse material do carroceiro, do carrinho de ferro, mas não de caminhões como a gente tem notado aí. Nós temos retirado, já retiramos do bairro Santa Luzia, estamos retirando do Panorâmico, estamos retirando do Alvorada e vamos retirar de toda a cidade. É um grande número, um grande volume de viagens de material que está sendo retirado e levado para o local apropriado, mas eu poderia te dizer, há necessidade também da conscientização da população. Pessoas irresponsáveis jogam material, até mesmo em caminhão, apesar que estão jogando em pontos específicos, né? De certa forma é até uma virtude, porque se joga em pontos específicos, não esparrama por toda a cidade. Quanto aos lotes, nós temos autuado os proprietários, né? Inclusive, essa autuação ela gera multas. Agora, a prefeitura limpar é impossível, não dá conta. Nós temos hoje em torno de 30 mil imóveis baldios em Patos de Minas e nós estamos buscando aí a fiscalizar, nós vamos agora com o concurso público aumentar o número de fiscais e faremos o papel de fiscalização, autuar e fazer com que esse proprietário possa ser conscientizado. Existe a lei e a lei fala que é simplesmente autuar. Nós não damos conta realmente de fazer a limpeza, mas é necessário que a população também tenha essa conscientização, né, de fazer com que esses lotes possam ser limpos. Existe uma lei criada há alguns anos atrás pela Câmara, que eu entendo ela totalmente errada. Ela dá ao proprietário, ao imobiliário que faz o loteamento do imóvel, a isenção de imposto por 2 anos. Com isso faz com que os imóveis possam ficar baldios por vários anos. Mas nós entendemos que essa lei ela deverá ser revista, já estamos entrando com a inconstitucionalidade dela, porque isso é um incentivo para que o proprietário de imóvel, lotes baldios, possa continuar com esses lotes baldios. Lembrando que essa lei ela é da legislatura anterior e não dessa legislatura. Só um motivo de esclarecimento, então, para a gente encerrar, aquela pessoa que está com um lixo tipo A, que é material de construção, ou televisão, ou sofá velho que ela queira descartar, qual o local apropriado para fazer isso em Patos de Minas? Nós temos apenas o classe A, né? Nós temos legalizado na região do bairro Alvorada somente. Agora, a população já entendeu que outros pontos foram criados e a população acaba levando esse material, como os bairros que eu já te falei, de uma forma não licenciada. E fica a cargo da prefeitura a responsabilidade de recolher esse material. Agora, licenciado, temos apenas ali na região do bairro Barreiro, é um local licenciado pelo Supram. Mas não tem como você conter a população, não existe. Não tem como você colocar um fiscal para cada esquina, você ainda não consegue conter essa dificuldade que hoje é criada em Patos de Minas. Precisa da população conscientizar a não jogar esse tipo de material em vias públicas. Sofá, televisão, geladeira é um problema gravíssimo. Nós não temos o aterro industrial, estamos trabalhando para a aquisição de um terreno. Para esse objetivo ainda não conseguimos adquirir, mas já estamos negociando esse terreno. Nós não temos o aterro industrial, me parece na região só Uberlândia que tem. E falta então o município dotar desse aterro industrial. E nós estamos pelo menos trabalhando aí, já planejando para deixar para o futuro administrador esse aterro industrial, pelo menos no terreno adquirido, para que ele possa implantar o aterro industrial em Patos. Uma vez nós temos o aterro sanitário que não pode levar esse tipo de material, que é o sofá, a geladeira, a cama, né? Esse material que nós diríamos material industrial, e é um problema grave. Infelizmente, eu vou falar uma coisa para você. Eu vou deixar para abordar esse assunto com o doutor Zé Carlos, porque eu não tenho mais nenhum argumento para comentar esse respeito. Já falei demais a esse respeito, já falei de como as coisas têm que ser feitas, pela lógica, pela legalidade, pela lógica. Nós não temos lugar aqui, se você tiver que jogar um lixo industrial fora, lixo industrial, entre aspas, que ele chamou aí, se você tiver que jogar queimou uma geladeira na sua casa, pegou, você tem que, a única coisa que você tem que fazer com ela é jogar fora. Não tem lugar. Não tem como. Aí, não é uma questão só de um prefeito também, né? É uma questão de uma sequência de procedimentos. E aí também, a população tem que se conscientizar? Tem. E o poder público já
pensou em fazer uma campanha educativa para conscientizar essas pessoas? Eu nunca vi. Tem um suporte para falar para a pessoa, olha, se você tiver na sua casa um sofá velho ou uma geladeira velha que queimou, que você não usa mais, que o único recurso que você tem para jogar fora, tem um telefone número tal que você liga e é orientado para isso, sabe como fazer. Tem isso na nossa cidade? Nós não temos. Não tem a proatividade do poder público, porque a população fica completamente perdida. Tem hora que a população, tem bairro na cidade hoje que a população não sabe que dia que coloca o lixo na lixeira do lado de fora para ser recolhido. Esses carroceiros, eu já dei o exemplo aqui de Porto Alegre, viu, doutor? Que cadastrou todos os carroceiros, a carroça lá é emplacada, não se cobra imposto das carroças, mas emplaca e faz um cadastro. Porque se o carroceiro for pego colocando lixo ou depositando lixo em lugar errado, ele pode ser multado. Agora aqui, como? Quem é o carroceiro? Você vai chegar lá e pedir a identidade do carroceiro para identificar o carroceiro, para você denunciar o carroceiro que está jogando lixo num lugar que não pode? Sabe, não tem uma lei municipal que regula isso, não tem uma providência do serviço público. E o que nós temos de lixo jogado, principalmente nas saídas da cidade aí, é uma barbaridade. Você chega no caminhão, na caminhonete, na carroça, chega, tira da porta de um, coloca na porta, cobra para tirar da porta de um, mas coloca na porta do outro. E isso vai contra as regras do meio ambiente, contra as leis que regulamentam o procedimento humano em relação ao meio ambiente. E aí? Como é que você faz? Nada, né? Porque não temos a participação aí efetiva, o suporte efetivo do serviço público. Daqui a pouco esse assunto abordado aqui com quem pode falar com uma autoridade sobre isso. Doutor Zé Carlos. Vem aqui comigo, deixa eu falar para você da Medic Imagem Diagnósticos. Desde 99, há mais de 15 anos, a Clínica Medic Imagem Diagnósticos está presente em Patos de Minas, oferecendo o que tem de melhor em tecnologia e diagnósticos precisos para você. A Medic Imagem traz agora a novíssima ressonância magnética de última geração, realizando exames de imagens perfeitas, aumentando a chance de um diagnóstico mais preciso. Esta ressonância magnética é de alto campo, com qualidade superior. É referência em Patos de Minas, no estado de Minas Gerais. O tempo dos exames curtaram. Então você não precisa ficar aí passando mal, sentindo... Você tem que antecipar isso, né? Hoje nós temos que ser precavidos. Antes de começar qualquer sintoma, você tem que fazer o seu check-up. Ah, mas como eu faço meu check-up? Você faz na Medic Imagem Diagnósticos. Você vai manter a sua saúde em dia. Procure o seu médico e faça os seus exames na Clínica Medic Imagem Diagnósticos. Local de referência em Patos e região para a realização de todos os exames de imagem, dos mais simples aos mais sofisticados, aliada à precisão diagnóstica e o bom acolhimento dos pacientes. Não se esqueçam, ressonância magnética de alta qualidade é na Medic Imagem Diagnósticos. Fica na Dr. Marculino, ali em frente ao PTC 768, e o telefone está aí na tela, 3826-8400. Ligue lá, agende o seu exame, faça o seu exame. Principalmente se o seu médico te pedir uma ressonância magnética. Você pode ficar tranquilo, você vai fazer a melhor do Brasil, lá na Medic Imagem. Muito bem. Aqui comigo, então, o promotor de justiça, doutor José Carlos de Oliveira Campos Júnior, vai falar sobre essa situação do lixo na cidade. E a gente fica aqui até meio distante do que está fazendo o Ministério Público de vez em quando, e a gente, às vezes, fica até sem saber, e o Ministério Público está trabalhando, né? Nós vamos saber quais são as providências que esta pasta já tomou em relação a essa situação sua, você que mora aí perto
de um local onde descartam lixo, que está exposto a doenças, que está exposto a mau cheiro, está exposto a esse desconforto aí na sua rua ou no seu bairro? Vamos saber do doutor Zé Carlos. Primeiro de tudo, doutor, obrigado pelo privilégio de tê-lo aqui ao vivo, aqui no nosso programa. Eu já queria deixar essa porta sempre aberta aqui para o senhor. Acho que essa comunicação desse poder tão importante, né, com a população é essencial. A população fica, às vezes, até meio perdida, sem saber que tem um defensor, que tem um órgão que defende as leis e fica cobrando, mas sem uma explicação de o porquê que as coisas não estão acontecendo. Boa tarde, prazer tê-lo aqui, doutor. Boa tarde, Gui. Eu agradeço a oportunidade que você está me dando de ter nesse espaço altamente, com alta visibilidade na população de Patos de Minas, a oportunidade de falar para a população, explicar para a população o que o Ministério Público tem feito, o que o Ministério Público tem buscado pelas vias legais e o que o Ministério Público pretende fazer para tentar contribuir com esse problema, que é um problema comum de todos nós, que é o problema da gestão dos resíduos. É um problema que já vem se arrastando a longa data aqui na cidade. E o que a gente observa hoje, na visão minha, como promotor do meio ambiente, é o colapso de gestão, né? A gente, assim que assumiu a pasta do meio ambiente, o que ocorreu no mês de abril de 2013, a gente tomou o pé do que estava em andamento e o que já tinha sido feito pelos colegas que me antecederam nessa pasta. E havia um termo de compromisso de ajustamento de conduta celebrado entre o município de Patos de Minas e o Ministério Público, em que o município se comprometia a fazer um instrumento que é considerado essencial hoje na gestão dos resíduos sólidos. Porque quando a gente fala em lixo, a gente fala numa linguagem que se tornou obsoleta diante da legislação atual. A gente tem uma série de resíduos e esses resíduos, cada um tem uma destinação prevista em lei e cabe ao município, como gestor local, fazer, né, o gerenciamento integrado dessas diversas espécies de resíduos. Então, quer dizer, eu também não posso pegar o lixo como administrador público, eu não posso pegar o lixo e fazer dele o que eu quiser, não. Exato. Eu tenho que obedecer uma legislação. Existe uma lei federal, que é a Lei 12.305 de 2010, que prevê que os municípios elaborarão, no prazo de 2 anos, já vencido, em 2012, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O município de Patos de Minas não fez esse plano, o Ministério Público, buscando adequar a conduta do município, né, à norma legal, chamou a gestão da época, né, a gestão anterior à atual, e firmou esse termo de compromisso de ajustamento de conduta em que o município se comprometeu voluntariamente a, num determinado prazo que foi estipulado com o promotor que atuava na Curadoria do Meio Ambiente na época, a elaborar o plano. E o plano, ele exatamente como o nome diz, é um diagnóstico de situação, né, ver a realidade do município de Patos de Minas no momento da elaboração, com Quer dizer, o município teria que fazer um estudo para mostrar a situação e mostrar qual que é a providência que poderia ser tomada e apresentar para o Ministério Público. Exato, verificar quais tipos de resíduos são gerados, em que quantitativos, qual o prognóstico do crescimento da produção desses resíduos, traçar estratégias para diminuir, né, a geração desses resíduos, que é um dos princípios da lei, que é a não geração, é a reutilização de objetos e itens que são descartados pela população e que podem ter um aproveitamento diverso. Isso foi feito? Nada disso foi feito, infelizmente, embora o Ministério Público tenha empreendido todos os esforços para tentar convencer no âmbito extrajudicial. E, em razão disso, o Ministério Público ajuizou uma ação de execução desse termo de compromisso de ajustamento de conduta, estabelecendo a obrigação de fazer para o município, para um determinado prazo, pagar
fazer o plano sob pena de pagar no valor a ser revertido ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. Esse negócio aí é o negócio mais... eu posso falar que é injusto? Porque o cidadão não recebe a prestação do serviço. Quando é multado o município. Quer dizer, nós somos penalizados duas vezes. O cidadão é penalizado duas vezes. E vive o cidadão hoje em Patos de Minas com um ponto de interrogação de todo tamanho, doutor Zé Carlos. Porque nós vivemos hoje no meio do lixo. Existe a responsabilização do município enquanto ente federativo que tem a competência constitucional e legal de organizar o sistema local de gerenciamento de resíduos. Mas existe também a responsabilidade pessoal do administrador. Então, a gente também busca processar o administrador, tanto no campo da improbidade administrativa, quanto na via penal, porque a nossa lei de crimes ambientais, ela prevê que o descumprimento de uma obrigação de relevante interesse ambiental configura crime. Prevê que causar poluição em níveis tais, capazes de prejudicar a saúde e o bem-estar da população, é crime. Prevê que instalar obras e empreendimentos potencialmente poluidores sem licença do órgão ambiental competente é crime. Então, a gente tem atuado também no sentido de responsabilizar individualmente o administrador. Eu cito, por exemplo, o caso do lixão que se estabeleceu no fim da Avenida Padrão Neves de Medeiros. Aquela foi uma briga que nós tivemos... Nas proximidades do bairro Copacabana, ficou conhecido popularmente como lixão do Copacabana. E o que acontece? Nós processamos o prefeito na área civil, encaminhamos uma cópia da nossa investigação para a Procuradoria especializada no combate a crimes praticados por agentes públicos municipais com prerrogativa de foro, com foro privilegiado por prerrogativa de função, e a procuradora, acolhendo os elementos informativos constantes da investigação, ajuizou uma ação penal contra o atual prefeito perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, e ele está respondendo a essa ação. E, de outra parte, a gente tem em curso na Promotoria de Justiça diversas investigações justamente para apurar as denúncias que têm chegado à imprensa e, de um modo geral, na Promotoria de Justiça, nos diversos canais, rádio, televisão. Então, assim, o Ministério Público tem atuado e tem cumprido o seu papel na medida do possível, porque como há um colapso de gestão, as pessoas elas não têm a orientação sobre o que fazer. Explica para o povo, fala numa linguagem mais popular, colapso de gestão. Ou seja, o prefeito deixa de tomar as providências que se espera dele, e isso acaba gerando consequências práticas no cotidiano da cidade. Então, assim, ele deveria elaborar um plano, ele não elabora o plano. O plano deveria contemplar a criação de equipamentos públicos destinados à recepção das diversas categorias de resíduos. Por exemplo, eu vi em entrevista que foi dada pelo prefeito, os lixos eletrônicos, o lixo eletrônico não é um resíduo de classe A da construção civil. Ele não pode ser lançado num aterro industrial, é um resíduo sujeito à logística reversa. Então, ele tem que criar um sistema em que o fabricante e o comerciante desse produto retirem do mercado esse produto de forma segura. Se aqui não tiver a estrutura para fazer essa retirada do meio ambiente de forma segura, que se crie um entreposto para que eles façam a coleta. A gente só tem um ponto que funciona como entreposto, tem funcionado mal, que é o ecoponto de pneus. A gente viu que está numa situação também vexaminosa, e perigosa, Aquilo ali oferece perigo para a população. Exige um monitoramento por parte do município. Chegou a nós a notícia de que o terreno foi doado à Associação de Transportadores de Pneus, e a prefeitura meio que lava as mãos com essa atitude, porque até então ela vinha entrando em contato com a Associação Nacional da Indústria de Pneus e vinha se empenhando em fazer a logística reversa dos pneus. Hoje, me parece que o ritmo caiu
os pneus estão se acumulando num período crítico, em que a gente está vivendo aí o período das chuvas, o acúmulo de águas. Então, acaba que... E nesse caso aí, o município tem a seu favor a corresponsabilidade do meio, da indústria, do comércio de pneus. A gestão integrada de resíduos sólidos, ela parte do princípio da corresponsabilidade. Todos nós somos responsáveis, porque todos nós, como consumidores e como comerciantes, industriais, nós temos uma parcela de responsabilidade na destinação final daquilo que nós produzimos e não reaproveitamos e não reutilizamos. Então, na realidade, a prefeitura ela não se articulou, por exemplo, para implantar no município uma coleta seletiva, para fomentar atividades que poderiam ser de interesse na gestão dos resíduos sólidos aqui em Patos de Minas, como, por exemplo, a reciclagem, a compostagem, né, que seriam a separação dos materiais. Isso permitiria, inclusive, que famílias que vivem da catação e coleta de materiais recicláveis, que pudessem aumentar a sua renda, incluir novas famílias, que hoje, em municípios mais organizados, há pessoas sobrevivendo desse trabalho. Isso aí é o poder público dando a vara para o sujeito pescar, né? Exatamente. Eu te dou toda a estrutura, te dou uma assistência de instrução, como se faz isso. Vou organizar a população para a população separar, fazer uma triagem prévia. Nós combinamos que o lixo doméstico comum, que é o lixo que a gente chama de lixo úmido, né, ele vai ser coletado em tal dia, vocês coletam em tal dia. A coleta seletiva, né? Nós, uma cidade do tamanho de Patos, já devia ter a coleta seletiva implantada já há muito tempo, né? Ainda que em piloto, em alguns bairros, mas foi uma grande decepção que a gente vivenciou, porque no início dessa gestão foi convidado a vir a Patos de Minas o prefeito de Itaúna, que implantou a coleta seletiva, e esse prefeito fez um discurso. Na ocasião, nós fomos chamados a aplaudir os catadores de materiais recicláveis aqui em Patos de Minas. E a prefeitura simplesmente depois desse evento não se tem notícia, né? Fala que vai doar um terreno para a associação. A PARE, Associação Patente de Reciclagem, mas a gente não vê sinceridade de propósito, a gente não vê que as coisas saiam do discurso e passem para a realidade. Então, por isso que o Ministério Público entende que a interlocução no âmbito extrajudicial, ela se esgotou. Aí o senhor vai me dar um minuto, porque o senhor vai contar o que o senhor vai fazer, o que o Ministério Público se propõe a fazer da agora para frente. Porque se já acabou o diálogo, o senhor já viu que não tem mais condição, qual que é a providência que será tomada? Só um minutinho, doutor. Deixa eu dar um recado aqui, eu quero falar para você da DMC Construtora. A DMC Construtora está lançando o Residencial Santana, apartamentos com 2 quartos, banheiro, sala, cozinha, área de serviço e janela panorâmica. Fica perto de tudo, escola, supermercado, igreja, lojas comerciais e bem pertinho do centro. Você chega em 5, 10 minutos no centro da cidade. Pode ir até a pé. Não perca essa oportunidade de sair do aluguel. Dinheiro que você gasta com aluguel, você joga fora, joga pela janela. Invista no que é seu, adquirindo o seu apartamento pelo programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio do governo federal e prestações que cabem no seu bolso. Vá lá na DMC, reserve logo o seu apartamento. Agora, vá logo, reserve o seu. Você vai ter tempo de escolher numa maquete virtual, você vai ter tempo de escolher a localidade, qual é o apartamento, em qual andar, em qual bloco, né? Vai ser muito melhor para você. DMC Construtora fica na rua Doutor Eufrásio Rodrigues, 303. Jardim Centro. O telefone é 3822. Anote aí o telefone, qualquer dúvida você liga lá para marcar uma entrevista, para marcar uma visita, 3822-2607. DMC, a construtora que tem o DNA do Minha Casa Minha Vida. Com um detalhe importante, hein? Você só vai começar a pagar o dia que você receber a chave do seu apartamento. Você deixa de pagar o aluguel e vai pagar o que é seu. Muito
muito mais fácil assim? Não é muito melhor assim? Muito bem. Vamos conversando aqui com o doutor Zé Carlos. Nessa questão do relacionamento do Ministério Público com a administração pública municipal. Se o senhor já envidou todos os esforços, o senhor já fez tudo o que tinha que ser feito para eticamente estar bem no relacionamento entre os poderes, mas esgotado isso aí. O povo nessa situação, clamando, doutor, porque é uma aclamação só, são pedidos, são reclamações todos os dias aqui no nosso programa em relação a essa situação. E a afirmação de que o Patense está vivendo no meio do lixo. Qual que é a providência que pode ser tomada daqui para frente pelo Ministério Público? Nós já ajuizamos 3 ações civis públicas. Aliás, na realidade são 6, porque são ações de execução e elas, como têm ritos distintos. A primeira é essa que eu já citei, né, que obriga o município, dentre outras providências, a fazer, né, um plano de gerenciamento integrado de resíduos sólidos aqui no município, fazer os planos setoriais para as diversas espécies de resíduos. Essa ação foi ajuizada, foi pedida a obrigação de fazer. Estamos aguardando o pronunciamento do Poder Judiciário, né? E nós ajuizamos uma ação com relação ao gerenciamento dos resíduos de construção civil classe A, né, que envolve os resíduos de construção civil que antigamente eram despejados nas chamadas vossorocas, esses grandes buracos, erosões que têm propriedades rurais. O que estava ocorrendo aqui em Patos de Minas, que as vossorocas eram verdadeiros lixões verticais. E a legislação não permite isso. Havia a mistura de materiais, não havia a triagem do material. Material que pode danificar o meio ambiente. Exato. Não pode ser jogado ali. Então, por exemplo, a gente tinha tanto resíduos de construção civil, como restos de tijolo, concreto, cimento, areia, brita, misturados com lixo doméstico, com lixo eletrônico, sofá, que não podem ser descartados no mesmo local, né, que não se enquadram no conceito de resíduo de construção civil classe A. A prefeitura deveria providenciar um outro lugar para que esses materiais fossem depositados, e ela não depositou. Então nós temos essa ação que pede, inclusive, a recuperação das áreas degradadas. São 2 vossorocas, a vossoroca que se situava na fazenda Aragão e a vossoroca que se situava na fazenda Olhos d'Água, que durante algum tempo foram utilizadas pelo município para o descarte inadequado de resíduos das mais variadas espécies. Nós ajuizamos também a ação do Ecoponto. Inclusive teve multa numa delas, né? A gente pediu que fosse aplicada uma multa, mas a questão da multa é a maneira de você compelir, né? O Ministério Público é óbvio que não vai penalizar a população, não quer penalizar a população, mas o meio legal que se tem de compelir o gestor a cumprir, né? Porque é um instrumento que o senhor tem para... Sim, acaba que ele deixa esse passivo, ele tem que prestar contas para o Tribunal de Contas do Estado, ele está sujeito à rejeição de contas, ele pode ter implicações, inclusive, na vida política, né? Ele como chefe da gestão pública municipal, né, se tiver contas rejeitadas pela Câmara ou pelo Tribunal de Contas do Estado, ele vai ter aí as implicações da ficha limpa, né? E nós ajuizamos uma terceira ação, que é a do Ecoponto de Pneus, por entender que a prefeitura ela vinha se omitindo em exigir dos produtores de pneus a estruturação de um ecoponto adequado, um ecoponto fechado, né, coberto, em local logisticamente mais distante da população, né? Houve um engajamento do promotor de justiça da época em conseguir, junto aos empresários, algum recurso para montar aquele ecoponto, mas não houve o segmento, né, que deveria ser a estruturação do ecoponto para que esse ecoponto pudesse
não apresentar potencial lesivo à saúde da população. Hoje o que nós temos é um amontoado de pneus, com o terreno, me parece, doado para a Associação de Transportadores de Pneus. Caiu o ritmo de retirada dos pneus, né, porque, ao que consta, a empresa agora não tem sido tão cobrada quanto era cobrada até o momento que a prefeitura estava gerenciando o terreno, mas a gente entrou com a ação tem como corréus o município de Patos de Minas, a Associação Nacional da Indústria de Pneus, e entre outros ligados à cadeia de produção e comercialização de pneus. Agora, doutor, uma providência mais rápida, não tem jeito da justiça te dar um instrumento para parar essa escalada do crescimento do lixo, da irregularidade, porque nós estamos com a irregularidade numa escalada galopante em Patos. Sim, em relação ao meio ambiente. Daqui uns dias, para recuperar isso, doutor, vai ter que ter um investimento muito grande. Aí entra o Poder Judiciário, né? Aí entra o Poder Judiciário. A gente precisa que os juízes se sensibilizem, né, com o problema que a população está vivenciando. As ações estão propostas, né? Existem pedidos liminares para ser apreciados, estão aguardando há meses a apreciação. Então, assim, o Ministério Público ele está lutando. O senhor considera que a sua obrigação como promotor está cumprida? Não, eu estou acompanhando as ações. Então, tá, mas aí o senhor depende agora do andamento lá na Justiça. Do funcionamento adequado do Poder Judiciário. Porque se você pede uma liminar, que é uma medida urgente, e essa liminar não é analisada, ou é postergada, fica meses, anos para ser analisada... Porque o senhor concorda comigo que a situação que nós estamos vivendo em Patos é uma situação de urgência. Eu concordo com aliás, é de emergência a situação. Tanto é que nós estamos ajuizando as ações, investigando e ajuizando novas ações, e a partir do momento que a gente percebeu que não haveria, por parte da atual gestão, qualquer iniciativa concreta no sentido de amenizar o problema e de dar um direcionamento adequado conforme a legislação em vigor para o problema do lixo, nós partimos para o litígio. Só que o judiciário tem que se envolver, né? O juiz não pode pegar uma ação civil pública, uma ação de execução de TAC, uma ação e simplesmente achar que aquela ali é uma ação que não merece ser julgada. A minha atuação não se exaure com o ajuizamento da ação. Eu continuo acompanhando, continuo fiscalizando, tanto é que nós temos novos inquéritos de serviços públicos instaurados para apurar os novos pontos de despósito inadequado de lixo. Se na primeira instância o senhor não tem uma resposta adequada, se o senhor não está tendo uma resposta, o senhor não tem outro caminho, não? A gente pode partir para um mandado de segurança, considerando que a demora do juiz é ilegal. Mas a gente tem um judiciário patense sabidamente abarrotado de processo. Mas essa é uma questão de emergência, doutor. Então é importante que... Porque muita gente deu pouca importância da lei, quando da aplicação da lei, quando da aprovação da lei, colocada a lei em vigor, pouca importância essa questão do meio ambiente. Isso é coisa de janotazinho, isso é coisa de gente que não tem o que fazer. E é uma questão séria. Tanto é séria que nós estamos vivendo uma situação, hoje em Patos, uma situação de emergência, uma situação de clamor público, doutor. Sim, então é importante que o clamor público chegue ao ouvido também de outros atores que tem que se engajar, e eu não estou pedindo decisão favorável, mas tem que se posicionar, né? Porque para abrir margem para a gente... Se o juiz se posicionar contra, o senhor tem o caminho do recurso. Sim, o duplo grau de jurisdição. Então, assim, a gente tem diversas situações que precisam ser analisadas e a gente, infelizmente, não tem uma resposta séria tão quanto a gente desejaria, né? E, bem, a gente fica aguardando e, na medida do possível, vamos instaurando novas investigações. Se chegar num ponto de insustentabilidade, a gente vai ter que tomar outras providências, no sentido de chamar a atenção do Tribunal de Justiça para que
para ações doutor, que estão... E aí vai um pedido em nome da população. Tome essas providências, viu, doutor? O senhor vai ter o respaldo da população de Patos de Minas, que é pelas reclamações que nós temos e pelo que nós conversamos nas ruas em Patos de Minas, o povo quer uma providência. E é bom o doutor estar aqui para explicar isso, porque eu sou questionado, às vezes, muitas vezes, pelos nossos telespectadores na rua, porque eu ando muito na rua, estou aí na rua, estou no meio do povo. E eu sou questionado, mas o Ministério Público não faz nada, por que o Ministério Público não foi lá e prendeu, por que o Ministério Público... O Ministério Público, o doutor vai explicar aqui, o caminho do Ministério Público. O Ministério Público é o dono da denúncia, é o dono da providência, é o defensor da lei, mas a questão é definida lá na justiça, na mesa do juiz. Na realidade é assim, eu quero fazer crer que os juízes vão se sensibilizar, até porque o quadro está se agravando. Muito. E a população percebeu, né, com as chuvas, com essa discussão que houve no fim do ano sobre qual empresa ia fazer a coleta do lixo, com essa transição que nós estamos vivenciando aí na empresa que faz a coleta do lixo. O patense sempre se orgulhou, eu cheguei aqui para trabalhar em Patos de Minas em abril de 2007, de ter uma cidade limpa. Quando eu conversava sobre a cidade com as pessoas se orgulhavam de no sábado haver aquela essência de eucalipto lançada lavada nas a rua. ruas. As ruas eram lavadas. Era uma coisa que me impressionava, porque eu vim de uma região do leste de Minas onde não tinha esse tipo de comportamento. E há um nítido retrocesso nessa gestão, né, que cuida da cidade, quanto aos cuidados, né? A gente precisa chamar o administrador à responsabilidade. Agora, o cidadão precisa entender, a gente tem limites de atuação, que são os limites legais de atuação, a gente alcança esses limites e aguarda que os outros atores, né, do sistema judiciário desenvolvam seus papéis. Então, o que nós podemos fazer, nós vamos fazer. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Né? Por isso que eu falo que eu prometo a briga. Né? Agora, o resultado depende de uma série de externalidades que a gente não pode... Se o senhor promete a briga, doutor, nós já ficamos satisfeitos, porque eu já sei, o senhor é bom de briga. Eu gosto de brigar. No bom sentido. Assim, na realidade, se nós temos um problema... brigar é maneira de falar. Porque, claro, é lutar. Vamos colocar num termo mais... Para que o direito seja efetivado na prática. Porque se existe a legislação, não é justo que o cidadão do Barreiro ele seja penalizado, não é justo que o cidadão do Copacabana, do Santa Luzia, do Planalto, do Sebastião Mourinho, do Santa Terezinha, da vizinhança do antigo matadouro municipal, tenham que suportar... O senhor vai nesses locais? A gente... vai nos locais, manda peritos nos locais. Por exemplo, o inquérito civil público. Quer dizer, quando o senhor fala do Barreiro, o senhor não está falando assim, aleatoriamente. O senhor sabe onde que está o Barreiro e sabe o problema que está sendo ocasionado. Inclusive, esse ecoponto que o prefeito mencionou, que é um ponto que está legalizado, no nosso ponto de vista, a gente está dependendo de uma perícia para a constatação disso, foi desvirtuada a finalidade. Né? A licença que se concedia era para uma... E a prática lá é toda ilegal. Nós já registramos aqui. É um lixão urbano. Isso. Então, antigamente a gente tinha lixões um pouco afastados da cidade. Hoje o cidadão de Patos de Minas está vivenciando e convivendo com lixões dentro das cidades. Ou seja, isso é impensável para uma sociedade com nível de desenvolvimento humano e social como Patos de Minas. Uma sociedade que produz pessoas com alto nível de conhecimento, pessoas engajadas nas questões da comunidade, está vivenciando isso. Né? Ao mesmo tempo que você lê que a OAB indica o curso de Direito do Unipam como um dos melhores, dentre os que ela avalia, a OAB é uma entidade rigorosa dos cursos de direitos e patentes pode se orgulhar disso, você passa pela rua, quando tem uma chuva torrencial no fim da tarde, você praticamente navega em direção à sua residência, porque você não tem
Rede pluvial. As redes de águas pluviais, porque as águas correm todas em superfície. Dá um pesar muito grande quando você abre a porta da sua residência e vê que o lixo não foi coletado no tempo que você pensava que ele seria coletado. Só que essa questão do lixo, doutor, a sua responsabilidade, na minha opinião, aumenta um pouco mais. Aumenta um pouco mais na maneira de dizer. Porque é uma questão de saúde pública. Hoje nós estamos colocando a saúde pública em risco, principalmente com essa questão do mosquito da dengue, zika vírus, chikungunya, com todo esse negócio. Nós estamos vivendo uma situação de completo abandono e de completa insegurança. E aí é que vai o pedido para o senhor, para o Ministério Público. Sim. Ajude a população, porque daqui a pouco, se a gente for enfrentar uma epidemia de dengue, chikungunya e zika vírus, aí nós estamos perdidos. Sim. Na realidade, a gente sabe da nossa responsabilidade e a gente sabe que a nossa responsabilidade aumenta na medida em que o problema se agrava, mas pode ter certeza, a Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente de Patos de Minas está de portas abertas, funciona no 7º andar do prédio que fica em frente à agência principal do Banco do Brasil aqui em Patos de Minas, o prédio do Juizado Especial, número 1022 da Rua Major Gotti. Eu preciso que a população também se engaje, que a população leve para a gente o seu sofrimento, que eu consiga traduzir num depoimento de uma pessoa afetada pela negligência do poder público, o sofrimento que essa negligência causa à população. Para a gente sensibilizar o julgador, para o julgador tomar a decisão... O juiz. Exatamente, o juiz, né, para que o julgador possa tomar a decisão olhando os fins sociais a que a lei se dirige, né? E para que a gente, inclusive, consiga responsabilizar no âmbito civil e penal quem tem responsabilidade civil e penal para ser apurado. Eu quero fazer um negócio prometer uma coisa aqui para nossa... Vou amolar mais o doutor Zé Carlos. Vou fazer desse programa um canal para ele se comunicar com a população das ações que ele está tomando, claro que dentro da sua visão de o que pode e o que não pode, porque tem momentos em que ele é contraprodutivo ele fazer um estardalhaço com a providência que ele está tomando. E a gente entende muito bem isso aí. Mas vou colocar o programa inteiramente à disposição. Eu vou lá com a câmera. Ótimo. O senhor fala, tomei a providência assim, o povo de Patos, para a gente ver se traz um pouco mais de tranquilidade. Por exemplo, doutor, um negócio que traz uma certa tranquilidade, eu falei aqui há pouco tempo, e até poucos dias nós não tínhamos um contrato, nós não tínhamos um incinerador, nós não tínhamos uma ação nesse sentido por parte de ninguém para, por exemplo, incinerar parte do lixo hospitalar, onde tem a exigência dessa incineração. Na rede pública não tem esse incinerador, né? Acho que em algum lugar tem uma autoclave aí, mas não é um incinerador. E esse lixo que tinha que ser incinerado estava sendo depositado em vala lá no lixão. Nós recebemos essa denúncia aqui e até depois a gente viu com a empresa nova que foi contratada aí para esse prazo pré-determinado aí de 3 meses para acolher o lixo e administrar isso aí. A primeira providência que ela fez foi de contratar uma empresa para incinerar esse lixo. Quer dizer, tem o lixo, existe a necessidade e não tinha, esse procedimento não estava sendo feito. O Ministério Público sabia disso? A gente tinha uma apuração em andamento, mas a gente não conseguiu na apuração fazer a prova de que o material hospitalar que estava sendo aterrado era irregular. Por eliminação não tinha jeito, não, porque existe na cidade esse tipo de lixo. Mas, e não existia o incinerador, não existia o contrato de incineração? Veja bem, existem tipos diversos de material hospitalar. Nem todo material hospitalar deve ou necessariamente ser incinerado, né? Então a gente tem que observar as normas e para dar uma informação precisa e adequada,
né? Porque uma coisa é você pegar um resto de tecido de uma operação, de uma pessoa que submeteu um procedimento cirúrgico, outra coisa é você pegar uma luva, um recipiente que foi utilizado num posto de saúde para aplicar uma vacina. Então, existem toda uma gama de resíduos gerados em unidades, que eu não vou chamar de hospitalares, vou chamar de unidades de saúde. O município é gestor, via de regra, de diversas unidades de saúde, e colocou em operação recente a UPA Porte 3, que é uma unidade de saúde mais avançada, né? Então, o município teria que contratar uma empresa para fazer. Na época da investigação, a UPA Porte 3 estava naquele impasse entre a construção do prédio e a sua entrada em funcionamento, né? E nós apuramos, né, que a empresa que estava fazendo a gestão do aterro sanitário fazia a coleta dos resíduos, os chamados resíduos de saúde, nas unidades de atendimento da população, e os resíduos eram de uma classe que não demandava incineração. Hoje nós temos uma nova realidade, porque com a entrada em operação da UPA Porte 3, né, os procedimentos que são mais incisivos, alguns procedimentos mais incisivos, eles demandam que seja feito o procedimento de incineração de alguns tipos de resíduos. Na época nós fizemos coleta de informações junto ao pessoal da Vigilância Sanitária Municipal, junto a pessoas que são servidores efetivos, sem vínculo político, e formamos a convicção de que não havia realmente com o que se preocupar. Agora, com essa nova informação de que a Prefeitura não está procedendo adequadamente com o descarte, ela exige dos particulares, porque essa é uma incumbência dos particulares. Os particulares têm um plano de gerenciamento desse tipo de resíduo. E como não existe uma incineradora... Com sanções pesadas. Exato. Como não existe uma incineradora em Patos de Minas, a maioria das empresas particulares da área de saúde contratam uma empresa de gestão ambiental que faz a coleta e o descarte em locais credenciados pelo Estado de Minas Gerais para fazer a incineração. E não é toda a cidade que vai dispor de um incinerador, né? Não é todo... na realidade, à medida que a gente vai falando, Gui, você vê que se descortina a necessidade do plano. Porque o plano, ele organiza. O plano, ele demonstra o que nós temos de já pronto, o que nós precisamos ter, o que nós não precisamos ter. E acaba com o empirismo, né? Com a improvisação. Acaba com o improviso, exatamente. Acaba com essa atuação intuitiva, que eu chamo de apagar focos de incêndio. Na realidade, o plano é uma estratégia para o município, e ele é um plano que tem previsão no âmbito federal e estadual de 20 anos, o municipal, o ideal seria que tivesse um plano de 20 anos com revisões periódicas. Né? Porque, por exemplo, a sociedade ela vai se desenvolvendo e vai criando novos tipos de resíduos com novas substâncias, claro. E o poder público tem que se adaptar. Então, a gente tem que ter uma prefeitura à altura da cidade em que nós vivemos, né? Nós temos que ter uma população à altura da cidade em que a gente vive. Então, se a população precisa de informação, alguém tem que dar essa informação para a população. Então, tem que trabalhar a educação ambiental, né? A população tem que saber para onde ir quando ela tem na sua televisão, a sua geladeira, o seu sofá, onde descartar, quem procurar. Hoje em dia, você faz uma poda no seu lote vago, você não sabe para onde levar. Exatamente. Você tem esse problema também. A gente está exigindo das pessoas, podem seu lote. Aí não pode fazer a capina química, né? Porque ela é considerada pelo CONAMA como prejudicial para o meio ambiente, principalmente numa cidade como Patos de Minas, que não tem rede de águas pluviais, né? A gente não sabe... E a pulverização disso, próximo à residência? Próximo à residência, são agrotóxicos e tem elementos químicos que podem gerar aí doenças. Então você vai lá, faz a poda de todo o mato, empilha o mato, aí você fala assim, olha, quem eu chamo para coletar esse mato e para onde ele vai levar esse mato? Né?
E aí você acaba deixando aquele mato empilhado no lote. Quer dizer, nós não estamos em boa situação. Eu quero agradecer ao Dr. Zé Carlos pela visita dele aqui. Quero só te mostrar uma imagem emblemática. Fui eu que fotografei, eu sou mau fotógrafo. Mas coloca na tela aí. Olha ali, doutor. Isso é dentro de um bueiro. Na Major Gotti, praticamente no centro da cidade, ali ao lado do Colégio Marista. E a gente vê que é uma consequência do desmazelo, que essa é a cidade por que o senhor tem que lutar, né? Para a população que o senhor tem que... onde nós estamos depositando aqui todas as esperanças na sua atuação, na sua atitude, para que a gente tenha pelo menos um encaminhamento de uma solução num tempo a médio prazo, porque a curto prazo eu acho muito difícil. A situação que nós estamos vivendo não é uma situação assim para se resolver com o estalar dos dedos. Nosso tempo terminou, eu fico agradecido pela sua visita aqui, fico muito honrado pela sua visita aqui, doutor, e coloco o programa inteiramente à sua disposição, para o senhor falar quando quiser com a população de Patos, que vive aí uma situação de insegurança em relação ao meio ambiente. Eu agradeço a oportunidade de estar falando com o público do programa e a promotoria, como eu disse, está de portas abertas para receber as reclamações, as denúncias que a população quiser apresentar. Obrigado, doutor. Obrigado. Foi uma honra, hein, ter o senhor aqui. Honra minha. Obrigado. Vamos falar para você aqui do Hospital Atual. O Hospital Atual teve a sua origem há 16 anos aqui em Patos de Minas, quando era Clínica Atual. E em 2011 passou por ampliações e adequações em sua estrutura física e transformou-se num hospital, o Hospital Atual, para atender cirurgias e atendimentos eletivos, aqueles que são previamente agendados, né? Além de oferecer aos seus pacientes o resultado, ter comprometimento com o resultado do seu tratamento, atendendo diversas especialidades, né? Um atendimento de primeiro mundo e conforto para você. Seu corpo clínico de larga experiência vem se ampliando não só na quantidade de médicos, mas também em suas especialidades. Consultas e exames, também cirurgias. Hoje são 20 médicos e 15 especialidades, da anestesiologia, angiologia, cirurgia geral, cirurgia oftalmológica, dermatologia, endocrinologia e ginecologia e obstetrícia, nutrição, ortopedia, otorrinolaringologia, pediatria, psicologia, tratamento de varizes e urologia. Agora vem aí e já está em funcionamento a maternidade do Hospital Atual. Minha amiga, você que vai passar pelo momento mais importante da vida de uma mulher, que é dar à luz a uma criança, dar à luz a um ser humano, você tem que ter todo o conforto, toda a segurança e o melhor atendimento, um atendimento extremamente moderno e avançado lá do Hospital Atual, a maternidade do Hospital Atual. Procure se informar, procure entrar em contato lá pelo telefone ou procure fazer uma visita para você fazer o seu pré-natal, para você fazer dar à luz a sua criança, trazer o seu filho ao mundo com todo o conforto e com toda a segurança, com toda a clarividência, com toda a instrução e com todo o esclarecimento para você. É diferente, é diferenciado. O Hospital Atual atende você por intermédio de praticamente todos os convênios. Tem o IPZENG, o FASERV, da Polícia Militar e fica na Avenida Paranaíba 695. O telefone é 3826-1700. No quadro do nosso consultório de amanhã, nós vamos receber aqui o Dr. Ricardo Piau Vieira, que é cirurgião geral e é especialista em colonoscopia e endoscopia digestiva. O tema vai ser diarreia. Tem muita gente que tem isso periodicamente, né? Dá desarranjo periodicamente. Então, se você já tem algum, se prepare para amanhã você fazer a sua pergunta para o Dr. Ricardo Piau, que estará conosco aqui no nosso programa. Combinado? Olha, vamos ver, eu anunciei hoje na abertura do nosso programa um acidente que aconteceu na Avenida JK com vítima fatal. A Simone Marques, a Pipoquinha, esteve lá para trazer informações. Vamos colocar na tela? Pode rodar. Boa tarde, Gui. Hoje, infelizmente, as notícias não são boas e o trânsito de Patos de Minas acaba de fazer mais uma vítima fatal. Aqui na Avenida JK, uma mulher de 35 anos acabou morrendo depois que colidiu
com um carro de seguros, né? Um carro forte que está logo ali parado. Ela acabou tendo uma das rodas passando por cima da cabeça dela. Quem tem os detalhes é o tenente Vinícius. Olha, conforme algumas testemunhas que puderam presenciar a dinâmica dos fatos, a vítima conduzia em seu veículo, uma motocicleta, sentido Jardim Paulistano, sentido centro da cidade pela Avenida JK, bem como um caminhão carro forte. Em dado momento, no início da subida do morro, a vítima, sem perceber que o veículo já estava em sua lateral, tentou a mudança de faixa. Neste momento, ela colidiu lateralmente com o caminhão, perdendo o controle direcional do veículo e caiu sob o caminhão, debaixo dele, sendo arrastada. O caminhão chegou a passar por cima dela? Segundo as testemunhas que presenciaram, sim. Ela não teve como, ela faleceu no momento do acidente? Exatamente. Agora, aqui é um local que tem muito acidente desse tipo? Olha, não tem muito acidente desse tipo, contudo, é um local de intenso tráfego de veículos e o horário também é um horário próximo ao almoço, é um horário que, ocasionalmente, o tráfego de veículos aumenta ainda mais. A família já foi contactada? Já, a família já foi dado ciência à família, sim. Agora, o que vai acontecer? O motorista quis fazer o teste do etilômetro. Exatamente, ele mesmo, de espontânea vontade, solicitou que fizesse o teste do etilômetro, querendo resguardar legalmente a sua situação, comprovando assim que não havia ingerido bebida alcoólica. Os dois estavam na mesma velocidade compatível, por isso que o acidente foi tão grave? Olha, conforme as testemunhas puderam nos relatar, os dois estavam paralelamente, ou seja, estavam em mesma velocidade e estavam em velocidade compatível com o local. E um motoboy que estava atrás aí da Elisângela Maria Gomes, de 35 anos, conta os detalhes desse acidente. O que ele viu? Olha só. O rapaz do caminhão estava vindo, sentido a JK aqui. Aí a hora que deu aqui, ele foi transitar para a pista da direita. Quando ele jogou para a pista da direita, ela vinha atrás, aí ela bateu na lateral do caminhão. Ela estava tentando podar ele pelo... Ela lá ia seguindo o sentido dela também, né? Mas só que aí a velocidade dela estava mais ou menos compatível com a dele. Ela bateu e aí o que lateral do caminhão, aí ela caiu, a roda do caminhão tirou o capacete dela e já passou por cima. A perícia da Polícia Civil está realizando os trabalhos aqui no local e o corpo da Elisângela vai ser encaminhado para o IML. Olha só, o motorista Carlos Roberto Souza de Oliveira, de 41 anos, já conversou com os policiais. O carro ali, o carro forte, ainda continua ligado, a gente pode perceber, está ali ligado e esperando como que vai ficar a situação. O trânsito foi desviado e tem muito tumulto aqui na Avenida JK, dá para você perceber aí nas imagens do Gustavo Brito e hoje, infelizmente, contabiliza aí uma vítima fatal. Elisângela Maria Gomes, que era vigilante, saiu para fazer compras de acordo com familiares porque ia receber pessoas em casa. Ela não resistiu ao ferimento que foi fatal aí nesse grave acidente aqui em Patos de Minas. Simone Marques para o programa Gui Boaventura. Valeu, Simone. Valeu. Lamentável, né? Que coisa triste, uma pessoa acidentar dessa maneira aí. Lamentável, mais uma vítima desse trânsito que tem uma média de quase 30 acidentes por fim de semana aqui. Faz uma vítima fatal, mais uma vítima fatal aí. Brincadeira, só lamentar. Vamos aí com o nosso... Vivi, a Viviane, né? Tá fazendo aniversário hoje. Parabéns para você, Vivi. Não é todo dia que faz 19 anos, né? Então, parabéns para você, muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Você já ganhou um presente maravilhoso esse ano, presente de aniversário, de ano novo, de Papai Noel, de todo aí, que é o Theo. Então, que você seja feliz e que você tenha muita sorte na vida, porque você é uma pessoa excepcional, merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito, toda a nossa consideração, Vivi. Parabéns para você. Vamos sortear aqui o sorteio agora lá da Lacqua di Fiore. É um gel pós-barba, que mais?
a espuma de babear e um gel pós-barba aí para a pessoa que ganhar, pode ir lá buscar, hein? Vamos lá, rodando o nosso computador. Vai fazendo o sorteio, um brinde da Lacqua di Fiori, que está com a promoção de 20% hoje. Corra lá. A Vanilde, do 9103, final 40, ganhou aí da Lacqua di Fiori um gel pós-barba e uma espuma de babear. Vai dar de presente, claro, né? Para o namorado, para o filho, para o pai, para o marido, seja lá para quem for, mas ela vai dar de presente aí, eu tenho certeza absoluta. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Amanhã, meio-dia, nós estaremos aqui. Obrigado e fiquei muito feliz hoje com a entrevista com o Dr. Zé Carlos. Tomara que tenha sido produtiva, tomara que você tenha sido esclarecido e tomara que as autoridades tomem as providências necessárias para Patos de Minas não ficar na situação que está. Obrigado. Até amanhã. Tchau. Até a próxima, Gui.